Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. O Brasil seguiu a tendência de queda que vinha sendo observada desde 2022 e no ano passado atingiu o menor nível de pobreza e extrema pobreza desde 2012, quando o IBGE começou a fazer essa medição. Do que estamos falando aqui, gente? Seguindo as definições do Banco Mundial, quem vive com menos de R$ 665 por mês é considerado pobre, enquanto quem vive com menos de R$ 209 mensais está na extrema pobreza. Os motivos: enquanto o mercado de trabalho dinâmico e com mais vagas é apontado como principal motivo para a queda da pobreza, os benefícios sociais como Bolsa Família ajudaram a diminuir a extrema pobreza. Para se ter uma ideia, os programas sociais foram responsáveis por mais de 60% da renda dos lares mais vulneráveis, bem acima dos 42% de 2022. Em geral, o Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza no Brasil no século XXI. Porém, com a crise de 2014, no governo Dilma, o país passou a ter uma elevação da taxa de pobreza que está sendo revertida agora. O ponto de atenção é o seguinte: mesmo com a diminuição da pobreza, extrema pobreza, o índice que mede a desigualdade social no nosso país continua igual, deixando o Brasil entre os 10 países mais desiguais do mundo. Pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira a urgência para 2 projetos do pacote de corte de gastos. O primeiro teve a urgência aprovada com 260 votos a favor, apenas 3 acima do mínimo necessário. Para o segundo, que exige apenas a maioria simples, foram 267 votos. Com isso, os textos ficam dispensados de passar pela comissão da Casa e podem ser votados diretamente no plenário, contemplando a pressa que o Executivo tem de passar o pacote do corte de gastos antes mesmo do início do recesso, que é dia 23 de dezembro. A votação foi acertada após uma reunião do presidente da Casa com líderes partidários. Abram aspas, o presidente Arthur Lira fez um apelo pelos colegas e líderes em torno da importância de que a matéria seja tratada. E para isso, precisamos votar a urgência. Fecha aspas, afirmou o líder do PT na Câmara, o Odair Cunha, antecipando que Lira agora deve nomear os relatores. Os ajustes orçamentários propostos pelo Executivo buscam equilibrar as contas públicas e cumprir a meta fiscal, com impacto em áreas como aposentadorias e salário mínimo aí também. O governo prevê economizar, com essas medidas de corte, 375 bilhões de reais até o ano de 2030. Vamos falar agora um pouquinho de previsão do tempo? Nesta quinta-feira, dia 5, o estado do Rio de Janeiro será marcado por chuvas intensas e instabilidades climáticas. As cidades da capital, da Serra e do interior devem enfrentar aí pancadas de chuva ao longo do dia, além de trovoadas isoladas que podem ocorrer à tarde e à noite. O Rio de Janeiro, na capital, temperaturas aí entre 19 e 30 graus, com pancadas de chuva intensas e trovoadas à tarde e à noite. Em Nova Friburgo, temos aí 19 graus como máxima, hein? E ventos fortes durante todo o dia. Em Nova Iguaçu, dia nublado, com chuvas frequentes e umidade elevada. Já em Campos dos Goytacazes, instabilidade climática com trovoadas durante a noite. Então falamos um pouquinho, da capital, da Baixada Fluminense e da Serra. E olha só, gente, a Defesa Civil alerta para os riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e ventos fortes, especialmente na região serrana. Então já sabe, se dá para evitar de passar em áreas perigosas, então não passa. Se não tem como evitar, fica de olho, não fica embaixo de árvore, não fica embaixo de telhas que possam ser arrancadas com ventos fortes. Falando agora um pouquinho de futebol, o Botafogo fez a sua parte e venceu o Inter fora de casa por 1-0 com gol de Savarino, mas ainda não pode gritar é campeão do Brasileirão. E o motivo, o Palmeiras venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte com direito a gol no fim e adiou a decisão do título para a última rodada marcada para esse domingo. Com os resultados, os cariocas chegaram a 76 pontos, ainda 3 à frente dos paulistas. O Botafogo recebe o São Paulo no Newton Santos. Uma vitória ou um empate garante o título. O Palmeiras encara o Fluminense em casa, precisando vencer e torcer para que o concorrente seja derrotado pelo tricolor. Ambos os jogos serão às 16 horas, 4 horas da tarde,
no domingão. Então teremos aí, né, a decisão adiada para o domingo. Botafogo pegando São Paulo, né, com empate já é campeão, e o Palmeiras pegando o Fluminense. Fluminense querendo fugir da zona de rebaixamento. Fluminense vencendo o Palmeiras, ele vai se ajudar e vai ajudar o Botafogo. Tivemos ontem também a vitória por 3-0 do Flamengo em cima do Criciúma e a vitória do Vasco por 2-0 em cima do Atlético Mineiro. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.